Acaba indo para a imagem principal. Bom, vamos lá. O segundo encontro de hoje, a ideia é continuar o nivelamento. Eu vou rapidamente compartilhar com vocês o e-mail que eu mandei, que está aqui. Eu vou tentar fazer a tela ficar um pouquinho melhor hoje, tá, gente? Em termos de dimensão, eu vi que o vídeo ficou bem comprimido, a tela, porque o monitor é muito grande, né? Então eu peguei um segundo monitor menor para poder compartilhar só a tela do tamanho que eu quero. Bom, aqui o e-mail que eu mandei, basicamente eu contei do canal do YouTube, que está aqui, para quem quiser ver o vídeo, né? Ele tá lá o canal que já tem o vídeo da semana passada. Sem muita surpresa, é isso aqui mesmo. E quando a gente olha o que eu mandei hoje, eu simplesmente indiquei, esse vai ser esse o padrão, tá? Sempre vou indicar a data aqui em cima, a programação, como eu comentei na semana passada também, e no finalzinho eu indiquei esse arquivo, que é um arquivo zipado para a gente poder baixar. Eu vou fazer o dever de casa de ir abrindo com vocês devagar, e abrindo um projeto no R, e vou dar uma andada boa hoje aqui em questões básicas da linguagem. Como esse vídeo vai ficar bem passo a passo, eu disponibilizei o código pronto, mas eu vou fazer ele do zero com vocês aqui. Então vocês vão ter ele pronto no arquivo zip e o meu vídeo fazendo ele igual, a gente discutindo. Eu já vou fazer umas coisas meio de trabalhar com dados hoje muito devagar, mas vou fazer para mostrar para vocês funções de estatística descritiva básica também, para dar uma noção. Mas eu vou ficar mostrando um pouco a relação do console com o código, com as variáveis, com gráficos, a gente devagarzinho, tá? Então o e-mail tem basicamente isso só, as instruções de hoje e a indicação do canal do YouTube que tem um vídeo gravado. Vamos lá. Aí, gente, voltando aqui para o nosso digníssimo R, que está aberto aqui numa janela um pouco maior, e para a gente fazer um retrospecto a jato. Tá dando para ver legal, gente, o vídeo? Tá dando para ver o texto na tela do R? Eu fico com uma tela bem menor para poder encaixar na transmissão. Se tiver ok, se vocês darem um joinha, já ajuda, que eu vou seguindo aqui. Eu estou conseguindo ver vocês e ao mesmo tempo ver a tela sem atrapalhar, tá? Por conta da vantagem desse seu segundo monitor aqui. Beleza, vamos lá. Então, na semana passada eu comentei com vocês que a gente tem essa área do R de maneira geral, que nós vamos morar aqui dentro, área de código, área do console, variáveis, arquivos, gráficos, pacotes, a ajuda, que está aqui também, o visualizador de documentos, enfim, está tudo aqui, né? A gente não vai sair daqui. O que eu vou fazer com vocês hoje é pegar um arquivo que eu compartilhei o link, e vou fazer ele do zero. Assim. Então, vocês não precisam nem abrir ele agora, no final só do nosso encontro que eu vou abrir, para vocês comparar um com o outro, tá? Eu quero ver se vocês conseguem enxergar. Não conseguem enxergar, deu para ver que não. Deixa eu fazer um teste diferente aqui, para ver se eu consigo compartilhar para ele mostrar a minha tela inteira. Eu acho que vai dar certo, sim. Deixa eu ver. Pronto. Vocês estão vendo a barra de baixo do meu Windows agora, provavelmente. Então, quando eu vier aqui abrir... agora vocês estão vendo. Né? Esse menu que eu estou passando o mouse, vocês estão vendo agora. Então, isso vai fazer falta hoje. Ótimo. Então, vocês já estão com uma visão um pouquinho melhor que da vez passada. Peço desculpas, depois que eu vi o vídeo eu percebi que algumas coisas não saíram como eu gostaria, mas tudo bem. E o que acontece? Eu vou fazer umas operações aqui com vocês. Primeira coisa que tem para dizer é o seguinte, e aí vocês lembrem, se precisarem de alguma dúvida aqui no áudio, me interrompam, e as perguntas que ficarem para o chat eu respondo no final. Mas o que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha no R da melhor maneira possível, que é criando uma pasta sempre. A gente não trabalha no R com arquivo separado, então a gente criar uma pasta e trabalhar dentro dela, tá? Essa que é a ideia. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um novo projeto. Essa opção de criar um projeto é o ideal, por quê? Porque você tem uma pasta autocontida com seus dados, scripts do R, os gráficos que ele gera, arquivos PDF, tudo que você trabalha para importar ou para exportar vai ficar nessa pasta. Então isso é mais organizado. Se você não faz isso, você corre o risco de estar espalhando arquivos pelo seu computador e o R está achando na sua máquina, mas quando você for para uma outra máquina, isso vai dar errado.
Então, quando você faz uma pasta autocontida, ela consegue ter tudo que você precisa trabalhar ali dentro. Você pode ter subpastas dentro dela, mas o ideal é que a sua pasta fique ali com tudo que você precisa, ok? Quando você cria esse projeto, então, isso que ele faz. Ele vai pedir para abrir um projeto novo aqui, vai me perguntar se eu quero criar um projeto numa pasta nova, uma pasta que já existe, ou se eu quero fazer controle de versões, que é uma coisa que a gente já vai discutir por enquanto. Mais à frente eu volto nisso aí. Mas na prática, o que a gente está fazendo é olhando para duas escolhas principais. Ei, Cristina, boa noite. Duas escolhas principais para trabalhar com a criação de um novo projeto. Então, basicamente, o que a gente faz sempre é abrir o R em branco. Venho aqui no arquivo, novo projeto, e vai me perguntar onde eu vou criar esse negócio. E eu vou criar essa pasta aqui num lugar que seja fácil de eu lembrar onde está depois. Eu vou criar aqui um novo projeto, que é o primeiro que eu consigo fazer. As outras opções, só para vocês terem um pouco de ideia, pacote do R, eu posso criar um pacote com funções proprietárias minhas, assim, ou que eu quero distribuir depois, é como se eu estivesse estendendo a linguagem. Isso aqui é uma aplicação para você visualizar dados, como se fosse um BI feito em R. O quarto é uma linguagem de intermediária para você fazer conversão para livro, artigo, etc., que eu comentei com vocês. Então tem uma série de opções aqui, tá? A gente vai criar um novo projeto mesmo. Eu vou fazer esse passo a passo uma vez, vou fazer de novo. Então você poderia entender o que eu estou fazendo. E quando eu escolho para ele criar um novo projeto no R, o que vai acontecer? Ele vai me perguntar a pasta que eu estou indo. E aí, gente, eu tenho uma pasta selecionada no meu computador já, que pode ser qualquer uma, tá? Onde vocês quiserem. Eu vou colocar na minha área de trabalho, só para ele poder abrir aqui e vocês verem que ele vai criar uma pasta no meu desktop, não tem problema. Vou chamar aqui de aula 2, só para ter um pouco de ideia. Esse Create a Git Repository aqui é porque quando a gente está trabalhando com equipes, versionando código, a gente usa isso. Eu vou desmarcar esse negócio. E eu vou simplesmente deixar aqui ele criar a aula 2. Quando eu dou esse nome aqui, ele vai criar uma pasta aula 2 dentro do desktop, tá? Então, eu vou criar aqui agora. Ele vai preparar tudo, ó, vai recarregar a tela. E agora, se vocês for olhar aqui do lado, eu não tenho mais os arquivos que eu tinha. Por quê? Ele criou uma pasta dentro do meu desktop, ó, o caminho está aqui todinho, e eu só tenho aqui dentro esse arquivo .rproj. Esse arquivo rproj é o arquivo do projeto do R. Ele tem esse hexágonozinho, né, como ícone, um R dentro. Então, sempre que vocês encontrarem um arquivo com este nome, ele é um arquivo de um projeto. Então, vocês vão poder ter vários arquivos R ali dentro, mas vocês têm sempre um arquivo de projeto. Então, quando eu criei essa pasta aqui agora, se eu for lá no meu desktop, no meu computador, eu vou enxergar uma pasta chamada aula 2 e dentro dela vai ter esse arquivo aqui. Então, basicamente, os projetos de R começam com uma pasta dedicada e esse arquivo dentro. Quando eu crio um arquivo R novo, ó, um R script, e vou salvar aqui e chamar ele de teste, por exemplo, o que vai acontecer? Ó? Agora o arquivo de teste apareceu aqui. Então, tudo que eu crio dentro do projeto, ele salva na mesma pasta, não tem erro, não tem como você perder nada. Então, por exemplo, eu uso Dropbox, eu uso Google Drive para organizar, fazer backup das minhas coisas. O que você faz? Cria o arquivo do R dentro do backup. Porque você não vai perder, não vai ter risco de perder o arquivo, por exemplo. Então, como é que é o meu fluxo de trabalho? Eu uso Dropbox, eu pago para fazer Dropbox há muito tempo. Então, eu crio todas as minhas pastas dentro do Dropbox, e aí eu acesso esse meu projeto do R no notebook, no computador da universidade, em casa, porque como ele está sincronizado, eu vou sempre abrir a última versão dele. Então, vocês conseguem, por exemplo, usando Google Drive, iCloud, SharePoint da Microsoft, OneDrive, todas essas ferramentas de backup, vocês conseguem jogar a pasta do R lá dentro do projeto, e quando vocês criam um arquivo lá, ele fica sincronizado. Até aqui tudo bem, gente? Então, assim, nós nunca vamos trabalhar com arquivo do R separado. É muito raro. Isso só quando você quer fazer uma coisa muito pontual, uma vez só e tal. Quando você está fazendo uma coisa que você vai trabalhar com mais de um arquivo, o ideal é criar uma pasta no seu computador, com o projeto dentro. Como é que faz isso? Passo a passo de novo. Venho aqui, novo projeto. Ele vai perguntar o que eu quero fazer numa pasta que já existe ou numa pasta nova. Para que tem essa que já existe aqui? É porque às vezes eu criei uma pasta vazia, coloquei um arquivo do Excel lá dentro, e eu quero já construir um projeto do R dentro da pasta onde não sabia o Excel, por exemplo. Então ele não cria uma coisa nova, ele aproveita o que você já fez e coloca um arquivo rproj lá dentro. Tá? É para isso que serve. Cliquei em novo diretório, escolhi novo projeto,
escolho a pasta que eu vou criar uma outra agora, tá? Aula 2, teste, por exemplo. O que vai fazer? Ele vai recarregar aqui, ó, observem. Ó, tá vendo? Já sumiu aquele arquivo R que tinha antes, porque está em outra pasta agora. O caminho aqui em cima, ó, mudou de aula 2 para aula 2 teste. Então, vocês conseguem ter várias pastas com projetos no R de maneira independente. Como é que eu faço a voltar para outra agora? Eu tenho a opção de carregar aqui um projeto recente, por exemplo, ó, que eu já tinha criado, aula 2, e vai voltar para outra pasta. Ok? Então, ele vai criando um histórico dos projetos que você está trabalhando para você poder selecionar mais rápido e ele muda de pasta sozinho, com tudo bonitinho, certo? Deixa eu ver que alguém perguntou. Você vai perguntar no áudio, Thiago? Pode ser? Você prefere ou prefere depois? Não, vai no áudio, porque no chat eu prefiro que fique para depois. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só uma dúvida simples, assim, vamos supor, eu tenho um banco de dados lá com 1.000 pessoas, complexo, com um monte de coisa, só para dar uma sugestão, uma ideia aqui. E vou fazer várias análises diferentes com esse banco de dados, e cada análise ela é complexa por si só, né, cruzando variáveis diferentes, com modelos diferentes, etc. Então, vou fazer vários projetos para esse banco de dados. Esse banco de dados é SPSS, por exemplo, que está numa pasta específica. Você sugere que eu copie para cada uma dessas pastas que eu vou criar, cada um desses projetos do R, esse mesmo banco de dados internamente para cada uma delas, ou ele... Não. Como é que eu faço essa... Como é que você sugere que eu faça, O que acontece? O seu projeto é a sua pesquisa. Imagina assim. Então, dentro do seu projeto, tem várias pastas que você pode fazer análises diferentes. Quanto mais você reaproveitar o mesmo banco, melhor. Então, se você copiar esse banco para 10 lugares diferentes, a chance de você estar com um banco diferente sem perceber é muito maior. Então, você vai criar... Eu vou, aos pouquinhos, discutir com vocês a estrutura de um projeto em R, mas geralmente você tem um projeto que tem uma pasta que eu chamo de dados, por exemplo, eu boto os meus dados todos lá dentro, e eu tenho outras pastas nesse projeto, que são as análises separadas, que fazem a leitura dos mesmos dados na mesma pasta. Por quê? Para não correr risco de estar usando um banco trocado. Para não estar com versões diferentes do banco. O projeto é como se fosse a pesquisa. Você tem um projeto... Assim, claro, você consegue ter... Se a pesquisa for lá, por exemplo, não foi isso do longitudinal, você tem várias coletas de tempos em tempos e tal. Aí até faz sentido que você ter bancos diferentes. E aí você vai repetir a análise, né? Você pode rodar o mesmo código em outros bancos para ver o que aconteceu. Mas quando você tem um banco e várias análises, você pode deixar a pasta de dados do projeto e cada análise numa pasta ou um arquivo R separado. Vamos supor que você tenha mais de um banco de dados. Você pode ter vários bancos de dados na mesma pasta, as análises em uma outra pasta dentro do mesmo projeto, mas a tendência é que você empacote a pesquisa como um projeto, entendeu, Thiago? É uma questão de você, vou compartilhar com orientando minha pesquisa. O que você faz? Zipa a pasta e manda para ele. Se você tiver que mandar 10 pastas diferentes, é uma loucura. Vai dar problema de você errar código, sobrescrever, entendeu? Então, o projeto é como se fosse onde você mora ali dentro para poder fazer a pesquisa, entendeu? Perfeito, obrigado. Joia, beleza, gente? É uma ótima pergunta do Thiago, porque vocês estão acostumados a trabalhar com um software que tem um arquivo só, né? Aqui não, você vai ter 400 arquivos na pasta, por exemplo, no projeto. Então você tem que ser muito mais organizado e tal. Então, quanto mais você organizar uma pasta com dados, a gente vai falar sobre isso, uma pasta com imagens que ele gerou, uma pasta com as bases intermediárias, transformou a base numa outra, você vai criar uma nova base. Então a gente vai organizando aos pouquinhos. Mais para frente eu vou abrir para vocês uma pasta de projeto minha para poder mostrar como é que é. E sem botar os relatórios, né? Você roda uma análise, ele gera um relatório, e você tem que ter uma pasta com os relatórios para consultar, por exemplo, das análises também. Então, vai ficando meio organizado com pastas que fazem sentido a nomenclatura delas. Eu, por exemplo, uso a mesma nomenclatura em todas as minhas pastas. Eu quero assim, onde é que fica mesmo meus gráficos? Eu não pergunto que pasta que está. Eu estou sempre dentro do meu projeto, eu tenho uma pasta com certo nome, que os gráficos estão ali. Então, eu não tenho dúvidas, né? E aí eu combino com os orientandos isso também, porque eles acessam as mesmas coisas que eu, nas mesmas pastas, e se ele tem que jogar um arquivo numa pasta, eu já sei em que pasta que ele jogou, por exemplo. Isso é código, gente, quando você trabalha em grupo, você precisa ter convenções, né? Então, você pode variar essa preferência minha, por exemplo, de nome da pasta, onde que ela está, mas o padrão de você ter um projeto para botar tudo dentro é muito importante, ok? Bem, vamos dizer agora que eu estou aqui com o meu arquivo R aberto, o teste R, eu tenho
o meu arquivo do projeto aqui, esse rproj, o hexágonozinho azul com R dentro, e esse R-history que está aqui, ele é o histórico das coisas que eu fiz no R. Vocês vão ver essa frente, isso é interessantíssimo, porque quando você fecha o RStudio e você volta, ele mantém tudo que estava na memória, continua lá, suas variáveis todas que vão aparecer aqui, da última análise que você fez, os dados que você carregou, ele não some. Você consegue continuar exatamente onde você estava. Por quê? É muito comum você mandar fazer uma análise no R e dormir. Aí você acorda no outro dia, ela estava lá, e você não quer ver aquilo naquela hora, você fecha. Aí quando você trabalha, sei lá, faz outra coisa durante o dia e volta para o RStudio, ele vai estar meio que congelado na mesma posição que você deixou quando fechou ele da última vez. Então você continua trabalhando com ele, não tem que carregar o arquivo de novo, não tem que fazer nada disso. Ele lembra onde ele estava e continua com você. Esse arquivo history aqui, R-history, né? R-history, para apagar não, tem que deixar ele ali, você apaga ele, você apaga o seu histórico, vai ser tudo de novo. Então tem o seu lugar também, né? Vamos dizer que no mínimo você vai ter esses dois arquivos, o arquivo do projeto e o arquivo do histórico, tá? Muito bem. Deixa eu abrir aqui agora a minha colinha e vou pegar também o endereço do link da chamada de vocês. Chamada não, né? Pelo amor de Deus, da frequência. Vou voltar aqui. Ok. Vou colocar no chat a frequência. Tá lá. Lembre-se de preencher até 19h40, tá, gente? Nós estamos gravando. Vamos em frente. Agora, o que vai acontecer? Peraí. Deixa eu ver qual R que eu vou ficar para ele aberto. Esse aqui. Deixa eu fechar um. Ok. E eu vou abrir agora um projeto meu aqui na outra janela, que é esse de cá. Beleza. Muito bem. Eu estou com vocês aqui. Eu tenho que agora abrir o projeto na nova sessão. Espera lá. Vou abrir o final de trabalho para vocês poderem ver os dois agora ao mesmo tempo. Muito bem, ok. Agora vocês estão vendo o projeto que está abrindo aqui, que é o que eu criei para mostrar para vocês. E eu estou com o meu outro R aberto, que eu tenho como se fosse a minha colinha aqui, que eu vou mostrar, que é o arquivo que eu mandei para vocês, tá? Então, peraí. Eita. E aqui para eu ver vocês que estão aqui. Beleza, ótimo. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou caminhando por algumas coisas no R para mostrar um pouco como é que a gente vai usar, tá, essas 4 janelas. O código, o console, o ambiente e os arquivos. Tá? Então, eu tenho o arquivo teste.r, que está aqui em cima. E a primeira coisa que eu vou lembrar a vocês, que eu comentei ela passando muito rápido, mas vocês vão se acostumando. Toda vez que eu coloco um joguinho da velha assim, isso é um comentário. Ou seja, o R ignora isso aqui. Ele é só para você comentar o código e te ajudar a lembrar o seu eu do futuro, o que você fez. Que é isso, dá muito problema. O que eu estava fazendo aqui mesmo, não lembro. Então, o ideal é que você comente seu código bastante, tá? O que a gente tem em alguns atalhos fundamentais aqui? Esse asteriscozinho que está aparecendo aqui quer dizer que o arquivo não está salvo. Então, Ctrl S. Salvei, ele sumiu o asterisco e ficou branco, ok? Então, eu estou com o arquivo aberto, né? Eu estou com o arquivo sendo editado. Eu quero lembrar que o que eu estou fazendo aqui, ó, ele botou um asterisquinho e está em azul, dei Ctrl S e estou salvando. A mesma coisa que vir aqui em arquivo, salvar, Ctrl S. Então, tudo que eu encontro com o joguinho da velha desse na frente é um comentário, ok? Lembrando também na aula passada, no nosso último encontro, que eu fiz assim com vocês. Print, por exemplo, o Hugo, vou explicar de novo hoje. Essa linha de código aqui, se eu der Ctrl Enter nela, ela vai executar. Esse é a mesma coisa que selecionar aqui e dar Run, tá? E sai no console aqui embaixo o resultado. Então, eu tenho uma opção de executar trechos de código, só para vocês lembrarem disso também. E aí, eu vou agora para o console fazer coisas que eu não fiz com vocês ainda, coisas básicas. O R é uma linguagem de programação que ela tem todas as funções que qualquer linguagem de programação tem.
Então, a primeira coisa, eu vou dar um Ctrl L aqui no console, que ele é um atalho para você limpar o console. Então, eu já preparei aqui umas anotaçõezinhas. Então, vamos lá. Primeira coisa, alguns atalhos importantes que nós temos que ter em mente com o R. Ó, Ctrl S salva o script, Ctrl Enter é a executar a linha que eu estou mexendo agora, Ctrl Shift Enter, você não vê que ele executa tudo, Ctrl Shift S, ele executa tudo sem mostrar o código que escreveu, só os resultados, e Ctrl L eu limpo o console. Eu vou mostrar isso para vocês devagarzinho. Vamos lá, primeira coisa, eu botei o número 1 aqui. O que significa isso? O R entende que 1 é um número. Se eu escrever 2, ele vai entender que é um número. Se eu disser 1 mais 1, ele calcula o resultado e traz para o console. Então, ele também entende operações, expressões matemáticas, né? Que tem um operando, um operador, outro operando, ele dá o resultado. Então, por exemplo, 10 mais 20, ele vai dar 30. Isso quer dizer que o R está vivo aqui, ele tem um interpretador de código. Se você passar por uma operação matemática qualquer, 2 mais 3 mais 5, ele vai fazer a conta e dar o resultado. Então é como se fosse uma calculadora viva, né? Que você usa aqui. Isso é importante para uma série de coisas. Vou mostrar para vocês. Ctrl L para limpar o console. Ele joga fora só o que aconteceu. Mas ele não está jogando nada fora especialmente, né? Não salvei nada, não fiz nada ainda. Se eu fizer isso aqui, ó, Hugo, o que acontece? Eu posso perguntar? Pode, claro. Por que você estava antes fazendo o script na janelinha de cima e agora você está fazendo na janela de baixo? Ótima pergunta de novo, Sônia. Eu falei disso semana passada. Aqui embaixo a gente brinca, né? Eu estou testando coisas. Quando eu tenho certeza que eu quis fazer, eu concluí no console, eu subscrevo em cima. Vou fazer isso hoje o dia inteiro. Eu vou escrever uma coisa no console para testar, vou ver que ela funciona, e eu escrevo em cima para que ela fique armazenada. Porque quando eu fechar o R, eu consigo ver o histórico no console, mas eu não consigo executar de novo. Então, quando eu sei o que eu quero, eu concluí o que eu quero, eu escrevo de verdade em cima. Pergunte. Ah, tá bom, obrigada. Eu vou fazer um teste para você poder entender isso, inclusive. Ó. Eu escrevi Hugo aqui. Aí, só para não perder o que eu estava falando, da mesma forma que eu botei o número 1 e ele entende que o número 1, se eu boto uma coisa entre aspas, ele entende que é um texto também, tá, gente? Pode ser aspas simples, ó. Ou aspas duplas, ele entende que é texto. Se eu botar um número só, ele entende que é um número, e assim vai. Vamos supor que você fazer o seguinte, ó. Print Hugo, que eu fiz em cima. Ele deu o resultado que eu quero. O que eu faço agora? Eu copio isso aqui, ó. E trago para cima. E aí agora, lembrando do atalho aqui, ó, se eu fizer Ctrl Enter nessa linha, ele executa o mesmo código. Então, o que eu fiz? Testei no console, dei o resultado que eu queria, eu copio para cima, por exemplo. Tá? Esse que é mais ou menos o fluxo de um lugar para o outro aqui no RStudio. Entendeu, Suene? Melhorou? Obrigada. Uhum. Joia. Beleza. Então, limpei de novo Ctrl L. O que acontece, gente? Eu não tenho só a opção de fazer número, operação de soma, né? Eu posso fazer subtração também, o hífen subtrai, eu posso fazer multiplicação com a estrela, ó, asterisco, eu posso fazer divisão com a barra, eu posso fazer potenciação com o chapeuzinho, né? Acento circunflexo, quer dizer potência, isso aqui. Eu posso pegar o resto da divisão, por exemplo, ó, é com... Eu sempre troco esse. Esse aqui é com 2. Isso. 2 porcentagem é o resto da divisão, né? Então, se eu fizer, por exemplo, assim, 13 por 2, ó, vai sobrar 1, né? Porque é 12, aí dá 6, sobra 1. Então, eu tenho para cada operador matemático que vocês conhecem, tem um equivalente no R. Eu vou deixar uma colinha para vocês também no arquivo que vocês já viram, tá? Então, não se preocupe em aprender isso aqui agora. É só mostrando possibilidades. Depois eu volto em cada um deles. Aí vamos dizer que eu quisesse saber uma expressão lógica, se ela é verdadeira, por exemplo. Então, 1 é menor do que 2, ele me devolve verdadeiro. 1 é maior do que 2, ele me devolve falso. Então, o R também tem condições de avaliar verdadeiro e falso. Certo? Então, eu tenho números, inclusive reais, né? 3.15, 3.14. Ops. 3.15 é maior que 3.14? Verdade, ele entende, ele tem uma precisão numérica aí de várias casas decimais
para você poder fazer comparação. Essa quantidade de casos depende do seu computador e da capacidade de processamento da sua máquina, não é uma coisa que é fixa para todas as máquinas, tá, gente? Depende muito, mas de modo geral você pode contar tranquilamente com as 10 casas, não tem problemas aí. Mas você vai ter aí uma história toda de que você pode, por exemplo, fazer uma comparação e ter verdadeiro e falso. Então eu tenho números inteiros, números reais, eu tenho valores booleanos, né, verdadeiro ou falso, e eu consigo entender que todas as coisas que eu estou colocando no console são comparações que eu posso fazer, são operações que eu posso fazer. E o R, ele consegue te dizer a natureza do que você está digitando. Então, por exemplo, tem uma função que a gente chama de class aqui, que ela me ajuda a saber, por exemplo, o que eu estou digitando. O que é o Hugo? Ele vai me dizer, caracteres. O que é o número 1? Numérico, tá vendo? Então ele consegue te dizer a natureza do dado. Isso vai fazer muito sentido lá na frente, onde vai convertendo um tipo de dado para outro, transformando um número que ele deveria ser categórico numa coisa ordinal, por exemplo. Então, sei lá, eu estou vendo uma coluna que tem 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que isso é uma ordem, na verdade são categorias, eu posso converter uma coisa para outra. Então, aos pouquinhos, vocês vão vendo que essas funções que o R oferece tem essas facilidades. Eu não vou discutir para que serve isso, assim, no detalhe. Estou só mostrando que eu posso fazer todo o programa que eu faço aqui em cima, eu consigo fazer aqui embaixo, e o R está vivo aqui de baixo, me respondendo coisas sobre o que estou digitando, tá? Fale, Thiago. Então, cara, o SPSS grava as duas informações, um número para uma informação código, né? Assim, Hugo é 1, Suene é 2. Isso é SPSS. O R trabalha como quando lê o dado do SPSS? Como é que você vincula? Assim, a que informação então, você trabalha isso? Ele vai puxar o dado do SPSS e vai fazer a leitura de acordo com como está no formato do arquivo. Então, se você tiver uma coluna que tem texto dentro e você disse que lá uma categoria, um fator, ele vai respeitar. O problema é que nem todo arquivo está formatado assim, Thiago. Tem arquivo CSV, por exemplo, que não tem nenhum tipo de estrutura de dados nele, a não ser o próprio dado. Então, se você importa um arquivo CSV, ele não diz que o número ele é uma categoria ou ele é uma ordem, entendeu? Ou um intervalo, sei lá, ou um intervalo contínuo de dados. Ele não vai te dizer nada, ele só tem um número ali. E aí o R não sabe o que fazer. Você tem que dizer para ele. Mas quando você importa do Excel, quando você importa do SPSS, ele já vem mais organizado, entendeu? Ele respeita essa importação. Então, se você fizer direito no SPSS, que você para cá, não muda nada, entendeu? Perfeito. Joia. Aí, gente, o que acontece? Aos pouquinhos, vocês vão ver que a gente precisa dizer para o R essas informações, mas vamos chegar lá. O que tem em comum do que eu mostrei para vocês até agora aqui é porque eu usei print, né, como está aqui o Hugo, e eu usei um class Hugo agora. Eu quero que vocês entendam. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que eu estou usando funções. Tá? O que é esse print aqui? Esse print é uma função. Eu tenho um nome, tenho parênteses e uma coisa dentro. Essa função, ela é o coração do uso do R, tipo a linguagem de programação. Você tem uma infinidade de funções no R, funções que carregam dados, que transformam dados, que fazem análise, etc. Elas vão ter sempre um nome, tipo print, tipo class, que eu estou chamando de X aqui, e dentro dos parênteses eu vou ter um argumento, que pode ser um ou mais. Eu posso ter, por exemplo, nesse caso aqui, é uma string, né? É um texto. Então, a função print recebe um texto e imprime ele na tela. Eu tenho outros tipos de funções quaisquer, aos montes, que recebem um ou mais argumentos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, hoje, das mais simples. Mas, de maneira geral, quando vocês usarem um código no R, geralmente ele vai ter esse nome aqui em branco, estão vendo? No meu caso, que está no sistema, né? Ele bota o parêntese já na outra cor, e o que está dentro do parêntese, ele muda de cor de propósito, para você poder ver que é um argumento. Então, a gente vai, aos pouquinhos, se acostumar a ler o código assim. Eu tenho uma coisa, um nome, que ele é próprio da linguagem, ou que você pode criar um, mas ele vem com um monte de pronto, parênteses, e uma ou mais coisas separadas por vírgula dentro do parênteses. Isso é uma coisa que o R traz de um monte de linguagem que ele se inspirou, do S, do Scheme, do C, todas as funções, é como se fosse uma função matemática mesmo, tá, gente? F de X, lembra do F de X? Eu posso fazer isso aqui também. Então, eu vou ter vários nomes na linguagem que eu vou utilizar dessa maneira. Como que a gente vai saber que funções são essas? Eu vou botar um monte na tela para vocês aqui agora, eu vou executar uma por uma para vocês poderem ver. Ó. Algumas vocês já viram, outras são novas.
Por exemplo, print, que é o que vocês me viram fazendo aqui agora. Eu vou executar, ó. Imprimindo o texto. Sai imprimindo o texto aqui embaixo, ó. Print 3. O que ele vai fazer? Vai imprimir o número 3 na tela. O 3.14. O dobro de 3.14. Imprime verdadeiro. Imprime verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vai sair. Imprime um teste condicional. 10 é maior do que 20? Falso. E eu consigo botar uma função dentro da outra, igual a função composta. F de G de X, eu consigo fazer também. Ó. Então, o que ele está fazendo? Ele está agora pegando o resultado de class e imprimindo. Então, vocês vão ver que o R também tem muito isso. Uma função dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, para você processar dados. É comum. A gente não vai fazer muito isso porque são programas mais complicados, mas em análises mais robustas, nem precisa. O R tem funções muito boas, que numa linhazinha de código só você faz isso. Então, vejam que nesse esquema aqui, que eu estou colocando, o print é o X, tá, gente, da função, e os argumentos aqui dentro, ó, são imprimindo o texto, 3, 314, 314 vezes 2, true, 10 maior do que 20. E nesse caso aqui, ó, o class imprimindo o texto é o argumento. É como se eu tivesse pego isso aqui, peguei ele inteiro, recortei, colei aqui dentro e ele funciona. Ok? Tem 2 mãos levantadas. Tiago, depois Suemi. Perguntem. Não, eu esqueci de baixar a mão, perdão. Diga, Suemi. Tá com a mão levantada sem querer também? Tá bom. Vamos lá. Bom, não tem a menor graça a função, tá, gente? O legal do R começa quando eu uso variáveis, que aí você começa a trabalhar mesmo com manipulação de dados. Eu tenho a opção de dar o nome que eu quiser para uma variável, e o R usa uma setinha assim, ó. Essa setinha para o lado para atribuir um valor a uma variável. Então, por exemplo, nome Hugo. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu aqui do lado. O RStudio sabe que eu criei uma variável com o nome, e o valor dela é Hugo. Então, quando eu faço essa operação de atribuição aqui, ó, com esse sinalzinho, eu estou dizendo o seguinte: cria uma gavetinha na memória, bota uma etiqueta nela chamada nome, e dentro da gaveta você bota Hugo. É isso que essa operação aqui fez. Eu criei uma variável, o nome, coloquei dentro dela o quê? O valor Hugo. Eu posso criar uma outra agora, por exemplo, idade. Vou botar aqui 46. O que acontece isso? Eu criei uma outra variável agora. Observem que Hugo tem aspas e idade não tem. Por quê? Porque idade recebeu um valor numérico e nome recebeu um valor textual, texto, né? Então ele bota aspas em volta. As variáveis que eu crio vão ficando armazenadas no lado superior direito da tela. Então vocês vão podendo criar devagarzinho as variáveis de vocês e acompanhar elas por aqui. Diga, Cristina. Vai, caiu? Ixi, acho que caiu. Desculpa, esqueci. Eu abaixei a mão e esqueci de desligar o microfone. Ligar, no caso. Se você se confundir, esquecer e colocar a idade, repetir o código. E aí você colocar uma outra palavra, ele vai se confundir, né? Ele vai O que ele vai fazer? Vai passar por cima, por exemplo, idade agora eu vou chamar de 50, por exemplo. Olha aqui para o lado o que vai acontecer nessa área aqui, ó. Uhum. Ele trocou o valor, tá vendo? Ah, Aqui em sim. cima ele trocou. Ou seja, ele pega Isso. a informação, o comando mais atual, vamos dizer, né? O que veio por último, né? De cima para baixo na execução, o último que você pega é o que está valendo. Ah, tá. Joia? Gente, eu vou fazer aqui, colocar esse código para cima, ó. Nome, Hugo, e idade 47, 46. Só para mostrar uma coisa para vocês. Lembra desse atalho aqui, ó? Que eu tenho Ctrl Shift Enter. Olha o que vai acontecer quando eu dou Ctrl Shift Enter. Ele executou todos os meus códigos, ó, todos de uma vez só. Todo o programa. Então tem sua utilidade isso. E a outro atalho que eu dei para vocês também é Ctrl Shift S. O que acontece com o Ctrl Shift S? Ele executa só dando os resultados, ó. Ele não faz não mostra o código que você digitou. Ele dá só o resultado dos prints ou das operações, tá? Só para vocês poderem ver por que eu deixei esses atalhos aqui em cima, que vocês vão ver que ele executou. Isso aqui, ó lá, Hugo. Depois executou imprimindo o texto, depois o número 3, 314, 6, 28, tá vendo? Então ele fez essa varredura, executou todo o código.
Diga, Tamara. É Tamara mesmo, né? Estou falando errado seu nome, não, desculpa. Isso, Tamara. Diga. Hugo, com base nessa última informação que você passou, que aparecem esses dados no ambiente, essa seria a lógica que eu poderia adotar no caso de ter uma pesquisa no Excel, digamos, separada, idade, qual a percepção de tal pessoa a respeito de tal situação, eu posso usar exatamente essa relação que você fez aí para seguir na minha pesquisa, né? Claro que daqui a pouco vai complexificar um pouco, mas para iniciar, a título de exercício, eu poderia, então, trabalhar nessa lógica para transferir dados no Excel de uma pesquisa de percepção, por exemplo, dessa forma. Isso procede? Sim, mas o que acontece? Você está completamente correta, só precisa situar no tempo. No passado, quando o R foi criado, não tinha Excel ainda. Então, o R, ele tem dentro dele a capacidade de você construir um Excel igual ao Excel. O que aconteceu nos tempos para cá é que a gente conseguiu importar um arquivo do Excel para o R. E aí ele tem um tipo diferente de estrutura que aparece aqui. Vou mostrar para vocês já no próximo encontro. Mas eu poderia simular aqui no R as colunas do Excel. Eu posso fazer isso, né? Então, eu vou até ver se eu consigo chegar nisso hoje com vocês. A gente já passou um pouquinho do tempo. Mas como você perguntando no meio do caminho, eu vou assumir que dá para a gente chegar até lá. Mas imagine que o R tem todos os recursos dentro dele, Tamara, para poder construir o equivalente às colunas do Excel aqui dentro. E ele vai fazer o mesmo tipo de análise. Fazer a soma de uma coluna, comparar duas colunas, ele vai fazer isso. Você tem razão e está certíssimo. O que aconteceu é que quando o Excel se popularizou e o R passou a importar aqui do Excel, ele tem uma estrutura mais complexa aqui dentro, que não é um texto, não é um número, que é literalmente uma planilha inteira armazenada e ele consegue processá-la também. O que acontece é que cada linha, cada célula da planilha que ele importa para cá, é como se fosse uma variável dessa, entendeu? Então, sei lá, uma planilha com 20 colunas e 200 linhas é como se eu tivesse 20 vezes 10 variáveis diferentes na memória para ele poder manipular. Mas é mais automático, né? Não preciso criar isso manualmente. Eu vou fazer com vocês uma coisa mais ou menos nessa linha hoje, que acho que ajuda um pouco a entender. Todo mundo entendeu a pergunta, Tamara? Ela é muito boa por isso, tá, gente? Porque você já começa a ver aqui que você manipularia dados, né? De fato, usando o que eu estou fazendo aqui. E o que a gente precisa fazer é como que eu faço isso, né? Como é que isso é viável, né? Ok, Tamara? Fez sentido, né? Beleza. Gente, a parte mais importante que eu tenho que falar para vocês hoje, que tem a ver, que é o passo seguinte que eu mostrei, é que tudo no R é um vetor. O grande diferencial dessa linguagem em relação à SPSS, o que o R dá uma surra na SPSS? É de graça, primeira coisa, né? Segunda, que ele faz tudo que a SPSS faz, e ele faz maior e mais potente. De que maneira? Tudo no R é um vetor. Como assim um vetor? Imagine uma matriz de uma dimensão só. É como se fosse uma planilha que só tem uma coluna. A estrutura de dados mais básica do R é como se fosse uma planilha de uma coluna só. Então, quando eu chego aqui no R e faço assim, ó, o que acontece? Eu estou pedindo para o R me dar o intervalo de números que começa no 1, 2 pontos, quer dizer, vá até 10. Esse número que apareceu aqui na frente, e que apareceu antes também, deixa eu mostrar para vocês, esse monte de númerozinho 1 que está aparecendo aqui, ele não quer dizer resposta 1, é porque o R entende que tudo que ele mostra para você é parte de um vetor. E nesses casos aqui, Hugo é o primeiro item de um vetor. Imprimindo o texto é o primeiro item de um vetor. 3 é o primeiro item de um vetor. Então, mesmo que isso tenha uma resposta, ele acha que é o primeiro item de um vetor, porque tudo no R é um vetor. E como é que eu mostro isso para vocês de maneira muito simples? Se eu pegar uma variável do tipo idades e fizer assim, ó, 1 até 100, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui agora uma variável que chama idades, que ela é um vetor de números inteiros que vai de 1 até 100. Se eu chamar idades aqui, ó, olha o que ele faz. Ele fez 1, 2, 3, 19, 20. Esse 20 não é o valor 20, é a posição 20 do vetor. Você poderia entender o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou chamar uma função do R que chama sec, que é sequência de 1 até 100, de 2 em 2. Olha o que ele faz. 1, 3, 5, 7, 9, etc.
A posição 26 desse vetor é o número 51. Então, para o R, tudo é um vetor. Ele sempre vai pensar como se está trabalhando com um vetor. Ou seja, a estrutura mais simples de dados do R é uma coluna inteira do Excel. Então, ele está feito, por definição, para trabalhar com análise de dados. Isso parece que não faz muito sentido se você pensar, mas para que eu vou gerar uma sequência de números? Bom, não preciso gerar uma sequência de números, eu posso gerar uma sequência de nomes, por exemplo. Ó. Agora, eu tenho um vetor que se chama lista nomes e que tem 3 nomes dentro, lista.nomes. Ele tem o primeiro nome Hugo, o segundo José, o terceiro Maria. Então, na posição 1 do vetor eu tenho o nome Hugo, na posição 2 eu tenho José, na posição 3 eu tenho Maria. Se fosse pensar numa coluna do Excel, na primeira linha eu tenho Hugo, na segunda linha eu tenho José, na terceira eu tenho Maria. Como é que eu acesso isso? Lista.nomes, por exemplo, 1. Olha lá, Hugo. 2, José. 3, Maria. Esse colchete, que é o mesmo colchete que apareceu lá em cima, ó, lembra de 1,200, ó. Esse colchete aqui é o endereço desse número. Então, eu consigo, tendo um vetor, selecionar o valor que eu quero. É como se eu estivesse acessando a linha do vetor. Então, vejam que é muito fácil construir uma coluna de dados aqui. Muito, muito, muito fácil. Foi muito rápido o salto, gente? Tá? Vocês estão vivos ainda aí? Eu dei um saltinho agora. Fale, Vitor. Não, eu só ia botar o joinha, tá tudo certo. Aí eu levantei a mão. Não, beleza. Então, vejam que... Você colocou Cristina. um C na frente, né? Na frente desses nomes, você colocou um C. Você não tinha colocado isso, não, né? Esse é um outro código, né? Que bom que você percebeu. Ninguém percebeu. Vou botar de novo. Olha aqui. O que é esse C? O C é uma função do R para criar um vetor. Então, se eu quiser criar um vetor com 5 números, por exemplo, vou chamar assim de sorteio, tá? C, botar 10, 20, 30, 40, 50. Agora eu tenho uma variável chamada sorteio, que é um vetor. Ela tem 5 números, tá vendo? Olha os 2 pontos aqui, estão vendo, gente? De 1 até 5. E se eu chamo sorteio aqui, ó, ela traz os 5 números. Então, eu posso fazer sorteio para pegar, por exemplo, o 50. É o 5º número. Se eu quiser pegar os 2 últimos números, 4, 2,5. Eu também consigo pegar um intervalo. Igual da matemática, né, gente? Intervalo fechado, intervalo aberto. É a mesma coisa, tá? Só que aqui é tudo fechado, né? Então, eu vou ter uma historinha aqui que eu vou conseguir trabalhar com dados de maneira muito fácil. Para não ir muito longe, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou lembrar que eu consigo escrever print, lista nomes também, é o mesmo efeito, tá? Ele vai imprimir o valor do vetor. Print, sorteio, ok? E eu vou, de propósito, agora fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou limpar minhas variáveis aqui com essa vassourinha. O que ela faz? Ela apaga tudo, ó. Limpou, não tem mais lista nomes, ó, vai dizer que não existe, nem sorteio. Então, se vocês tentam usar uma variável que não existe, vai dar erro. E eu vou pegar, que eu já preparei aqui para vocês, eu vou colocar aqui no meu código um vetor que eu estou chamando de dados, ó. Ele tem um monte de número já, ok? Ó, criei ele. Se eu chamo dados aqui, ele me traz 30 números. Se vocês olharem bem, são números que estão mais ou menos entre 12 e o maior número eu acho que é 16. Como é que eu... Não, 17. Como é que eu sei que é o maior número? Max, por exemplo, dados. Ele mostra o maior número. Como é que é o menor? Min, de mínimo, né? Dados. Ele mostra o menor número. E vocês, obviamente, já perceberam que se eu fizer, por exemplo, min dados, ele vai trazer a média para mim desses dados. Ó. Se eu pedir median dados, ele vai trazer a mediana dos dados para mim. E se eu pedir um histograma desses dados, ele vai plotar e botar aqui para mim. Simples assim. Eu fiz um conjunto de dados num vetor, que são idades, pedi para ver a média, a moda, a mediana, faltou o desvio padrão, que está aqui, ó, SD, Standard Deviation, né? E eu consigo plotar esse gráfico muito fácil também. Então, veja que aqui agora meu circuito está completo, né? Eu tenho código aqui, gráfico aqui,
dados aqui, console aqui. Estou com a minha janela toda aberta. Eu vou trabalhando com os dados do jeito que eu preciso, certo? Por motivos óbvios, eu sou obrigado a fazer um teste T aqui. Por que eu vou fazer um teste T? Porque eu quero saber se esses números que eu chamando de idades, eu estou com uma hipótese nula minha, por exemplo, de que a média dessas idades aqui é 15. E a minha hipótese alternativa é que ela é diferente de 15. Ou que ela é maior, ou que ela é menor. Como é que eu faço isso? Eu tenho um teste T aqui, ó. Olha como é que o teste T funciona. Eu passei os dados para ele, a alternativa, que é two-sided, então assim, menor ou maior, né? Ela é diferente do igual ali. A minha hipótese nula de que a média seria 15, a média populacional, meu intervalo de confiança de 95. Executo, tá lá, ó, meu teste T, bonitinho. Olha o que ele fez. One sample t-test, já calculou a estatística, valor de P aqui 0,23 preciso, então você pode dizer aqui, sem indicar o valor aproximado, tipo, se é menor do que 0,05 ou maior do que 0,05, deu a estimativa, o intervalo de confiança ainda ele deu, e ele me disse que a média calculada dessa amostra é 14,73, que eu já sabia, porque eu fiz o teste aqui em cima, né, lá, aqui. Então, essa função de teste T é uma, tem várias, tem todas essas funções estatísticas prontas aqui. O que ele fez? Eu simplesmente tinha uma hipótese que no conjunto de idades ali, a minha média seria 15. Como é que eu sei se está certo ou se está errado? Porque eu escrevi uma função no R que gera essas idades, gente. O mecanismo gerador dos dados eu tenho, que é esse aqui, ó. Essa função aqui, vou até tirar o round antes, ó, é uma função no R que pega a distribuição normal e gera 30 observações com média 15 e o padrão 1, ó. Tá lá as minhas idades. Gerou. E se eu boto um round aqui, eu estou pedindo para ele arredondar sem casa decimal, ó. Agora eu tenho os mesmos números que vocês viram que eu usei. Para que serve isso? Dado sintético, para fazer simulação antes de fazer a pesquisa. Se eu conheço a população, se eu sei as médias populacionais, eu tenho um teste psicométrico anterior, por exemplo, eu posso simular a minha análise sem ter o dado coletado para poder encontrar problemas. Então, antes de acampo, eu simulo minha pesquisa inteira aqui no R, faço as minhas expectativas e vou esperar o que eu vou encontrar. Então, eu realmente criei uma distribuição de média 15 e o padrão 1. O meu teste T deu exatamente o que eu queria saber. A minha amostra não é diferente de 15. Né? A distribuição não é diferente dessa média 15 aí. A distribuição teria a média 15, né? Então, ele deu o valor de P de 0,23, que é maior que 0,05, tá tudo certo. Ok, gente? Vou parar aqui. O que eu fiz com vocês aqui hoje num tiro, né? Eu saí de mostrar funções para criar variáveis. Um tipo especial de variável é um vetor, que pode ter texto, número dentro, e tendo esse vetor eu posso plotar os dados e fazer operações e avaliações e testes estatísticos em cima deles. Ok? Passamos aí uns 15 minutos da conversa, mas vocês perguntavam bastante, eu acho que deu para sair. Então, assim, onde está o poder do R? Eu fiz isso muito rápido. Ainda que eu tenha que escrever o código, que a pergunta do Thiago no encontro passado, né? Pô, como é que eu vou aprender esse monte de código? Para cada função estatística que vocês conhecem, gente, algum tratamento, um teste estatístico que você tem que fazer, você tem o equivalente no R. Ó. Eu venho aqui, aperto F1, ele vai trazer para mim a ajuda do teste T de student aqui, eu vou ler como é que funciona, no final tem um exemplo e eu aprendo a usar. Então, se eu conheço estatística, se eu conheço análise dos modelos, eu trago para cá e executo. Está tudo pronto e é muito rápido. É muito leve, né? Perguntas, gente? É isso que está pronto no arquivo, tá, de vocês. O arquivo que eu mandei para vocês no zipado, ele tem o código aqui, ó. Deixa eu colocar um arquivo novo. Ó, tá todinho aqui, tá? As orientações de como é que abre o arquivo, os atalhos, tudo que eu expliquei para vocês está lá também. Expliquei um pouco dos índices, coloquei uma explicação de teste T para quem não sabe o que é, e a simulação no final. Se puderem saber que eu deixei uma cópia com vocês. Fale, Thiago. Então, assim, só para tentar entender essa aproximação com os códigos. O R ele funciona mais ou menos como aquela coisa do Excel. O Excel, quando você vai fazer uma fórmula, ele meio que tem lá, não só na ajuda, ele tem os argumentos, isso. Assim, né? Ele meio que diz, olha, falta isso, às vezes dá erro quando você ali fala, tá faltando argumento, enfim. O R também é um pouco isso, né? Por exemplo, TED Student, lá você colocou aqui
two-sided, por exemplo, alternative. Assim, a princípio eu não sei o que é alternative, porque eu não sei como é que funciona a lógica, mas aí se eu colocasse lá só a média que eu queria de comparação e coeficiente level, ele diria para mim que está faltando alguma coisa, ele vai me dizer isso, né? Vai. O que acontece? Se você não usar esses padrões, por exemplo, isso aqui é porque é o seguinte, Thiago, quando a hipótese é nula, ela assume que eu estou comparando a minha amostra com a média populacional de 15, que é o meu caso aqui, eu tenho a alternativa, a hipótese alternativa, ela é, eu estou dizendo que a minha amostra ela é, por exemplo, menor do que a média populacional, maior ou diferente. Então, one-sided seria menor ou maior, por exemplo, posso dizer isso. Então, seria less ou greater, menor ou maior. E quando eu boto two-sided, ele testa para os dois lados da distribuição, né? Ele tem os valores críticos para os dois lados. Então, é um pouquinho diferente o cálculo, mas isso você diz também lá no Excel. A diferença é que o Excel ele faz isso com apontar e clicar, e com um pouco mais de limitação em alguns aspectos vão ficando claros à medida que eu for mostrando para vocês, mas é exatamente isso. Eu tenho que entender o que o teste faz do ponto de vista estatístico para poder definir esses padrões aqui, intervalo de confiança, por exemplo, né? Então, eu tenho que saber o que é para poder pedir, mas é exatamente a mesma lógica. Aquela fórmula do Excel, aquilo ali é uma fórmula de programação também, mais simples, mas entendeu? É isso aí. Perfeito, obrigado. Vitor e depois André. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas é porque eu não recebi no e-mail o arquivo do zipado, eu não recebi essas coisas, então eu só queria avisar, porque eu ia acompanhando. Eu fui escrevendo no console, mas eu queria ter o arquivo também para eu ir comparando. Tá aí, ó, mandei o link do e-mail, tá aqui agora no chat, a cópia que eu sempre mando. Dá uma olhadinha no seu spam, Vitor, porque tem gente que recebeu e tá no spam, então dá aquela olhadinha básica lá. Tá, eu dei uma conferida, mas aí eu não achei não, mas tudo bem, eu pego aqui o link que você mandou, aí eu baixo. Que é exatamente o mesmo. Aí tem a explicação lá e tem um link para poder baixar, beleza? Tá certo, beleza, valeu. E agora, Suene. Ali no gráfico, você teve que dizer para ele os títulos, né, de cada eixo, Isso. o nome do gráfico. Se eu só pedir o gráfico, né, Ó, o que vai fazer? dados. Ó, corta tudo. O que ele faz? Bota em inglês um título padrão, ele coloca no eixo X o nome do vetor e no Y frequency. Acabou. Tá. Então Ele não padrão, sabe? deixa mudar diretamente lá, não. Eu tenho que dizer para ele os comandos todos. Tá bom, obrigada. Tem esse probleminha, né? Mas o que acontece com o tempo? Vocês vão fazer igual eu faço. Eu tenho as minhas definições de gráficos, tudo pré-definido no começo do meu arquivo, e depois eu vou só usando com menos código, entendeu? Você vai otimizando as coisas e fica fazendo menos jogo de copiar e colar e tal. Você vai acostumando de fazer. Fale, Thiago. Boa, muito boa. Não, então, todo mundo perguntou, gente. Desculpa aí. Beleza. André também respondeu? Ou tem a sua ainda? Diga lá. Eu só ia perguntar se... Porque quando você jogou aí, por exemplo, ele apareceu tudo em português aqui no gráfico que você gerou, né? Isso. Esse monte de comando não tem em português, não, né? Vamos ter que gravar esse bagulho em inglês mesmo, né? Tem. O que acontece? Aí tem dois aspectos, né? Eu traduzi o título, né, do gráfico e os rótulos, a gente pode fazer isso. E eu comecei a construir, por exemplo, as minhas funções no R. Eu escrevo tudo em português. É o problema de ser brasileiro, né? E viver num mundo controlado pela língua inglesa, assim. Então, os caras fazem tudo em inglês. Mas o RStudio, você tem pacotes em português para ele. O IBGE, por exemplo, todos os pacotes do IBGE que ele distribui são em português, todos. Então, a ajuda está escrita em português, o nome das funções está em português. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Para a gente ter mais gente usando o R em português, para ver se essa história, o jogo vira, né? Hoje a gente é refém de usar tudo em inglês, infelizmente. Beleza, gente? E aí? Ficou mais interessante agora? Pegou mais fogo? O que acontece? A partir de agora, eu acho que vocês têm uma coisa para brincar com o e-mail que eu mandei, de abrir o código e tentar executar. O máximo que vocês puderem. Brinquem, batam cabeça para a próxima nosso encontro nosso. O próximo encontro, dia 13, eu vou fazer uma coisa do zero com vocês, de mandar só um banco de dados. E eu vou já vocês explorarem o banco de dados pela primeira vez aqui. O que precisa saber? Só o que eu mostrei hoje.
Então, o dever de casa de vocês é abrir o arquivo que eu mandei, explorar o código, fazer funcionar, mexer nele, muda as idades, faz tudo o que vocês querem fazer, e vai dar erro, vai dar problema. Mandem e-mail para mim. Ninguém mandou e-mail essa semana, eu me senti abandonado pelos participantes desse projeto. Então, Hugo, não funcionou, quebrou, dá print na tela, me manda um e-mail, e eu vou ajudando vocês a se interarem. Agora vocês têm uma coisa concreta para poder mexer. Na semana que vem eu vou começar uma coisa do zero com vocês aplicada. Importar um banco de dados, tratar ele e ver onde que vai dar. E aí a gente vai devagarzinho caminhando. Beleza, gente? Deu 8 horas, já passamos um pouquinho. Talvez eu agora vou ter que calibrar para fazer menos coisa com vocês, para poder dar tempo de fazer mais ou menos nos 30, 40 minutos planejados aí, mas é isso. Se demorar um pouquinho mais, eu fico, não tem problema, e vocês também, tá? Quem não preencheu o formulário da frequência, por favor, faça isso. O pessoal que chegou depois um pouquinho. Eu vou pinar ele aqui de novo para vocês lembrarem que ele está lá. Aqui. Quem não pegou, rola para cima e encontra o link aí. E na semana que vem a gente se encontra. Beleza, gente? Vou parar de gravar. E obrigado por todo mundo que veio aí mais uma vez.